impossível falar da linha do tempo, da legislação de segurança de barragens, sem falar nos episódios que antecederam a sua criação. Internacionalmente, a história revela alguns dos principais acidentes, como o de San Francisco, em 1928, causando cerca de 450 vítimas, Vaion, em 1963, com fatalidade de mais de 2.000 pessoas, Triton, com 11 pessoas fatalmente vitimadas, além de outros menos ou mais importantes. Já o Brasil, infelizmente, contribuiu significativamente para essa triste estatística. Verifica-se nos últimos anos uma série de acontecimentos que marcam a história e, consequentemente, a necessidade de uma política cada vez mais rígida. Podemos destacar as rupturas da barragem da Pampulha, em 1954, barragem Euclides da Cunha, em 77, da mineração Rio Verde, em Macacos, Nova Lima, em 2001, barragem de Camará, em 2004, barragem de Cataguases, Rio Pomba, em Miraí, mineração Herculano, em 2012 e, mais recentemente, a barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, com 19 pessoas vitimadas, e, por fim, a barragem B1 da Vale, em Brumadinho, em 2019, com 270 vítimas. Basta citar tantos acontecimentos para percebermos o quanto é necessária a implementação de uma política rígida que traga sobremaneira segurança a todos os envolvidos. É neste horizonte que, em 2010, especificamente em 20 de setembro, é publicada a Lei Federal 12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, criando, na ocasião, um Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, famoso SNISB. Até então, não havia indicação direta de responsabilidades em âmbito nacional pela fiscalização de segurança das barragens para os diversos usos. Diante dessa situação, são imputadas à ANA, ANEEL, DNPM, atual ANM, e aos órgãos ambientais as obrigações como autoridades de poder público responsáveis pelas ações de fiscalização da segurança de barragem de acordo com as suas competências. É esta lei que também define já, com alterações da 14.066 de 2020, a figura do empreendedor como sendo a pessoa física ou jurídica que detém outorga, licença, registro, concessão, autorização ou outro ato que lhe confira direito de operação da barragem e do respectivo reservatório, ou subsidiariamente aquele com direito real sobre as terras onde a barragem se localize, se não houver quem os explore oficialmente. Portanto, resumindo, a responsabilidade pela segurança de uma dada barragem é do empreendedor. Além dessas e outras definições, a 12.334 apresenta critérios de inclusão na referida política, sendo estruturas com altura do maciço contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15 metros, capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis, categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perdas de vidas humanas, conforme está definido lá no artigo 7º. E, por fim, de acordo com a alteração estabelecida pela 14.066, categoria de risco alto, a critério do órgão fiscalizador, conforme definido no artigo 7º desta lei. Dentre diversas definições e obrigações, o parágrafo 2º do artigo 16 da 12.334 estabeleceu que os órgãos fiscalizadores teriam até 2 anos após a implantação da Política Nacional de Segurança de Barragem para implantarem a forma de cadastro das barragens de suas competências. E é atendendo a esta obrigação que o DNPM, à época, estabeleceu em 2012 a Portaria 416, que cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e dispõe sobre o plano de segurança, revisão periódica e inspeções regulares e especiais para barragens de mineração. Nesta época,
As empresas deveriam anualmente repassar as informações relacionadas às condições das estruturas. Tais informações eram repassadas via RAWEB, famoso relatório anual de lavra, que representam uma obrigação anual de todo detentor de título autorizativo de lavra, independente da sua situação operacional. Tendo em vista que as informações lançadas neste RAW tratavam-se do ano anterior, o gerenciamento das informações não era efetivo, não sendo possível a fiscalização governamental agir de pronto quando do recebimento de uma dada anomalia. Objetivando estabelecer uma percepção real do risco, o qual é definido como a probabilidade de ocorrência de um sinistro versus as suas consequências, o DNPM em 2013 traz à tona a Portaria 526, a qual estabelece a periodicidade de atualização e revisão, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do plano de ação de emergência das barragens de mineração, o conhecido PAI-BM. Tanto a 416 quanto a 526 foram revogadas e substituídas por uma única normativa que se encontra em vigor, a Portaria 70389/2017, que falaremos no momento oportuno. Essas duas portarias foram os primeiros marcos normativos que impulsionaram as empresas a terem um olhar específico para as barragens de mineração. Com essas obrigações, as empresas titulares de processos minerários passaram a contratar equipe própria para a gestão dessas estruturas, implementação de programas de acompanhamento e monitoramento mais efetivo e operacional, porém ainda incipientes. Mesmo com tantos esforços, infelizmente, em 10 de setembro de 2014, a barragem da mineração Herculano colapsou, ficando a sua mancha de inundação restrita ao site da empresa, porém ocasionando 3 fatalidades. No ano seguinte, ocorreu o rompimento de fundão em 5 de novembro de 2015, com grande impacto ambiental do ponto de vista de deslocamento da pluma de rejeitos em nível interestadual, percorrendo através do Rio Doce, parte do estado de Minas e do estado do Espírito Santo, chegando até o Atlântico. Nesta tragédia, foram contabilizadas 19 mortes. A partir de então, foi necessária a adoção de novas implementações normativas, tanto do ponto de vista de gerenciamento empresarial das estruturas, quanto de gerenciamento fiscalizatório. Neste horizonte, em 21 de janeiro de 2016, o CISEMA estabelece a Lei 21.972 de 2016, que dispõe pela primeira vez a imposição da obrigatoriedade de implementação de sistemas de alertas sonoros. Tal preocupação se deu quando da verificação do rompimento de fundão, que graças à distância entre a barragem e o distrito de Bento Rodrigues, não houve uma tragédia maior. Tendo em vista que tanto o rompimento da barragem de Herculano quanto da Samarco ocorreram pelo modo de ruptura por liquefação, em 2 de maio de 2016, é também implementado pelo CISEMA a contratação de auditoria técnica extraordinária para verificação das condições de segurança das estruturas auteadas pelo método amontante, principalmente no que se refere à susceptibilidade à liquefação e os fatores de segurança para as condições de pico e pós-pico. Na sequência, essa lei é regulamentada em 6 de 5 de 2016 pela Resolução 2372 de 2016, a qual determina a auditoria externa, conforme citado anteriormente. O governo federal, através do antigo DNPM, atual Agência Nacional de Mineração, publicou a sua Portaria 70389 de 2017 em 17 de maio do mesmo ano. Essa portaria foi uma inovação regulatória, a qual, além de revogar a 416 e a 526, traz consigo evoluções importantíssimas, como a criação do Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração, o conhecido SIG-BM. Com este novo sistema, as informações passam a ser atualizadas quase que em tempo real,
o que condiciona a uma melhor gestão fiscalizatória. A 70389 encontra-se em vigor com diversas mudanças implementadas nos períodos que sucederam à sua publicação. Quando da implementação deste novo sistema, houve muita dúvida sobre a sua eficácia, seja do ponto de vista de repasse das informações, seja da sua operacionalidade. Hoje, o SIG-BM passou a ser rotina no cotidiano das empresas que possuem barragens de mineração. Podemos destacar algumas importantes implementações desta portaria. Obrigatoriedade de câmera de vídeo monitoramento para certas estruturas, o que permitiu que pudéssemos conhecer como é um rompimento de uma barragem pelo modo de ruptura por liquefação, como é o caso lá de Brumadinho. Sistemas de monitoramento em tempo real, repasse das informações em tempo real, obrigatoriedade de declarações de condição de estabilidade em forma semestral, periodicidade da revisão periódica vinculada ao dano potencial associado, dentre diversas outras melhorias de suma importância. Em 29 de novembro de 2018, é publicada a Deliberação Normativa COPAN 228 de 2018, que praticamente 2 meses antes do rompimento da barragem de Brumadinho, já estabelecia critérios para a obtenção de licenças para reaproveitamento de rejeitos. No início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019, data que nenhum de nós poderá esquecer, acontece o rompimento da barragem B1 em Brumadinho, causando 270 fatalidades, a maioria localizadas no site da empresa. Essa tragédia trouxe à tona novos pensamentos e questionamentos que motivaram a implementação de critérios ainda mais rigorosos. Em Minas Gerais, verifica-se a Resolução Conjunta SEMAD-FEAM 2762 de 2019, que trata sobre a suspensão na análise dos processos de regularização ambiental em curso relativo à disposição em barragens, independentemente do método construtivo. Tal iniciativa foi motivada, obviamente, por conta do rompimento de 25 de janeiro. No dia 15 de fevereiro do mesmo ano, 2019, a ANM publica a Resolução 4, que a posteriori é substituída pela Resolução 13, que foi publicada após diversas discussões via consulta pública em 12 de 8 de 2019. Esta resolução estabelece medidas regulatórias objetivando assegurar a estabilidade de barragens de mineração, obrigando a descaracterização daquelas construídas ou alteadas pelo método denominado amontante, ou por método declarado como desconhecido, além de outras providências vigentes. Além dessas obrigatoriedades, são estabelecidos prazos vinculados aos processos de descaracterização e de melhoria das condições das estruturas, incluindo a obrigatoriedade de retirada de qualquer instalação administrativa localizada nas AS. Entre as resoluções ANM 4 e 13 de 2019, temos a Resolução SEMAD-FEAM 2789 de 2019, que dispensa a entrega de declaração de condição de estabilidade do mês de março, substituindo para entregas obrigatórias semestrais através das auditorias extraordinárias. Em 18 de maio de 2020, a ANM publica a Resolução 32, que altera alguns artigos importantes da Portaria 70389 de 2017, tendo destaque a definição de barragens descaracterizadas, incluindo as 4 fases para a conclusão de uma dada descaracterização, implementação de considerações mínimas para a construção do estudo de dam break, tendo como produto um mapa de inundação com parâmetros de input mais técnicos, além dos aspectos relativos a sistema de monitoramento automatizado de instrumentação, adequada à complexidade da estrutura, com acompanhamento em tempo real e período integral. Obrigatoriedade
em executar previamente a revisão periódica de segurança de barragem para os casos de retomada de barragens de mineração por processo de reaproveitamento de rejeitos ou no caso de remoção dos rejeitos ou sedimentos sob pena de interdição imediata da estrutura. E, por fim, a obrigatoriedade do de acordo da declaração de condição de estabilidade pelo responsável de maior autoridade na hierarquia da empresa responsável pela direção, controle ou administração no âmbito da organização interna da citada empresa. No dia 20 de setembro de 2020, o governo federal publicou a alteração da Política Nacional de Segurança de Barragens, a Lei 12.334 de 2010, através da Lei 14.066 de 2020. Foram diversas alterações, onde podemos destacar a inclusão de mais um critério para enquadramento de uma estrutura de contenção na Política Nacional de Segurança de Barragens, a qual considera como barragens com categoria de risco alto como inclusas, dependendo, obviamente, de critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores. Outra mudança importante é a valorização da participação das populações potencialmente atingidas em caso de ruptura nas tão conhecidas audiências públicas para aprovações de licenciamentos de barragens. Obrigação de toda barragem de mineração possuir plano de ação de emergências, valorização dos procedimentos de emergências, implementando diversas obrigatoriedades quando da implantação deste, possibilidade de autuações gradativas, incluindo caducidade de processo minerário até multas no valor de R$ 1 bilhão, dentre outros aspectos de suma importância. No estado de Minas Gerais, em 6 de novembro de 2020, um dia após o aniversário do rompimento de Fundão, foi publicado o Decreto Estadual 48078 de 2020, o qual destaca-se o aumento da articulação institucional entre os órgãos envolvidos na avaliação do plano emergencial, maior foco em ações preventivas, definição de atribuições claras para cada órgão avaliador do PAI e obrigação dos empreendedores em darem publicidade deste importante documento emergencial. O decreto prevê ainda que as empresas devem apresentar o PAI já adequado às exigências dos órgãos responsáveis quando do requerimento das licenças de operação para barragens. O decreto prevê que os planos de ação de emergências possuam medidas concretas para a proteção de bens ambientais, animais, patrimônio histórico e cultural, além de atividades econômicas como lavouras e criações. Objetivando verificar tais obrigações, serão responsáveis por analisar e aprovar o documento a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, o Instituto Estadual de Florestas, IEF, e a Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM, pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEM. Além dos órgãos citados, deverão analisar e aprovar o PAI, o Gabinete Militar do Governo e a Controladoria Estadual de Defesa Civil, GMG-SEDEC, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, e o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. O plano emergencial deverá conter 5 sessões para atender às exigências de cada um desses órgãos. No final de 2020, especificamente em 29 de dezembro de 2020, a ANM publicou a Resolução 51, que estabelece aos detentores de barragens de mineração a obrigatoriedade de contratação de empresas multidisciplinares para realizar uma avaliação de conformidade e operacionalidade nos planos de ação de emergência de barragens de mineração. Tal avaliação deve partir da análise dos estudos de dam break, passando pelas verificações das rotas de fuga, pontos de encontro e da funcionalidade das sirenes e, por fim, a realização de treinamentos internos e realizações de seminários orientativos e simulados externos. A avaliação citada
conduzirá à confecção de um RCO, Relatório de Conformidade e Operacionalidade, e uma DCO, Declaração de Conformidade e Operacionalidade dos PyBailers. A Resolução 51 de 2020 tinha como prazo a sua aplicabilidade já em 29 de janeiro de 2021. Porém, dado o curto espaço de tempo para a realização das obrigações impostas, nesta mesma data foi publicada a Resolução 56 de 2021, a qual estabelece como data de entrada em vigor da Resolução 51 o dia 1º de julho de 2021, devendo, para tanto, a primeira DCO, Declaração de Conformidade e Operacionalidade, ser postada no SIGBM entre 1º de junho de 2022 a 30 de junho de 2022, perfazendo uma constância destas postagens nos anos subsequentes, sempre no mês de junho de cada ano.